tive um sonho muito estranho. O Senhor, em sua infinita misericórdia, revelará seu significado. Até lá, deve prometer que nunca revelará a ninguém que você é judia. Haverá um tempo para você permanecer calada e um tempo para você falar. O Senhor ouviu minhas preces e as atendeu. Se conquistar o coração do rei, os olhos não discordarão. Mas a mulher temente a Deus será muito louvada. Será uma rainha obediente? É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus, inclusive você. Não pode ser. Leve-me agora mesmo, ódio. Deus, esse tempo de culto, vamos orar silenciosamente? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te dar graças por estarmos na tua casa nesta noite. Dar-te graças pela chuva que cai, marca da tua providência, do teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a criação, obra das tuas mãos. Aqui está a porção do teu povo, parte do teu rebanho, filhos teus, escolhidos, gente amada pelo Senhor, que nos colocamos nesta condição, mas também na condição de adoradores, que apesar das nossas falhas, limites e fraquezas, nos colocamos diante do Senhor, com a intenção de te adorar em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, aqueles a quem o Pai procura, para que desta maneira te adorem, Senhor. Por isso, Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa presença diante da tua presença. Sabemos que o Senhor está neste lugar. Obrigado por podermos desfrutar dessa presença. Senhor Jesus em nós é tudo o que precisamos para as nossas vidas, no sustento das nossas atividades, na busca dos nossos sonhos, nossas conquistas. Esteja o Senhor na condução deste culto, em cada uma das suas partes. Toma cada coração, Deus, nas tuas mãos. E fale
fale através do teu Espírito em cada um de nós. É a nossa oração, a nossa invocação nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo de número 134, eu queria convidar vocês para fazermos essa leitura, mas eu queria convidar você a se colocar de pé, por favor, para juntos fazermos a leitura de todo este Salmo de número 134, a uma só voz. Vamos juntos? Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de dia e de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Igreja, por favor, o verso 1 de novo. Vamos lá, é um convite à adoração. Vamos? Venham. Bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando o que temos visto nesses anos, pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda a glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Hino de número 179 do nosso inário, convite ao louvor e adoração. Louvemos ao Senhor. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando o que temos visto, nesses anos pelas lutas e tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor. Bem alta glória, vamos nos sentar, que a terra viramos ajudar, é aqui, Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Dia tão glorioso temos, ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, essa bênção vem depois participar. Bem alta glória, vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui, Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Vamos todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, prosseguimos para o lar celestial. Bem alta glória, vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui, Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Ronaldo, que nos dirige a Deus uma palavra de oração, de invocação a esse Deus. Estarmos na presença dele, para que o louvor seja agradável ao Senhor. Vamos orar com o nosso irmão? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai amado, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por estar aqui hoje. Obrigado a Deus pelo privilégio
Pai, nesta noite eu queria te pedir em especial, Pai, cada uma pessoa, Deus, que passou por aquela porta ali, que está aqui dentro do santuário, que o Senhor possa estar abençoando. O coração dele, ó Pai, possa estar voltado a Ti nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa estar com o ouvido, inclinado para a petição de cada um deles. Então, a nós, o nosso intuito aqui nessa noite é louvar e bendizer o Teu grande nome, é Te adorar e declarar em quatro cantos desse mundo que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus a qual nós servimos. Eu te louvo e te agradeço, Deus, pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos acolher nesse instante aqueles irmãos e irmãs que nos assistem pela internet, dizendo que o desejo do nosso coração e a nossa oração é para que Deus continue a falar e abençoar a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Assim que tiverem a oportunidade de estarem conosco, participando aqui do culto neste lugar, serão com certeza muito bem-vindos. Deus abençoe. Assim também para aqueles irmãos e irmãs que nos visitam, estão aqui conosco nessa noite. Eu queria pedir à Igreja Presbiteriana Casa de Pedra que se coloque de pé, por favor. Você que é membro dessa igreja. Que bom. Eu sei que lá fora eu vou cumprimentar alguns dos irmãos, mas eu gostaria que, por favor, vocês fizessem isso nesse instante. Se cumprimentem. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos aqui. E com certeza um visitante estará aí recebendo o cumprimento da igreja. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. Obrigado. Você pode se assentar. Todos são muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós teremos agora alguns avisos. Antes, porém, dos avisos, ou antes da nossa mídia de avisos, eu quero dar alguns avisos. Eu aproveitei aqui, eu estava aqui ouvindo aqui, vendo as pessoas se cumprimentarem, vi aqui o nosso superintendente dando o recado dele. O recado é o seguinte: venha na escola dominical. Você que não participa, não tem tido a oportunidade de vir até hoje, tente vir no próximo domingo. Escola dominical é um tempo precioso para aprendizado da palavra de Deus, para conversarmos, para desfrutarmos aí da intimidade, da comunhão. Classes muito bem escolhidas, preparadas, professores dedicados. Eu queria até dizer o seguinte: eu vou fazer propaganda de uma classe, e as outras classes me perdoem. É só porque essa classe vai começar domingo que vem. Então, classe nova domingo que vem, classe para a preparação de novos membros. Você que deseja se tornar membro da escola dominical, domingo que vem às 9 horas da manhã. Então teremos que os professores, já temos alunos para isso. Hoje nós tivemos uma conversa muito agradável com alguns alunos que estarão domingo que vem, começando aí esse período. Aliás, essa classe, se porventura você que é membro da igreja, mas diz: olha, eu ainda não estou em classe nenhuma, não escolhi ainda a minha classe, não estou vindo na escola dominical até agora, queria vir para uma classe de reforço. Vamos chamar de reforço. Você venha novamente participar dessa classe para você estudar novamente doutrinas da igreja presbiteriana. Gente, é muito importante. A gente tem, ao longo dos anos, às vezes, nós temos nos perdido em meio às doutrinas. Então, tem muita gente que faz parte da igreja presbiteriana. Você escuta aqui, por que a sua igreja se chama presbiteriana? Aí o pessoal não consegue nem falar presbiteriano, né? Às vezes. Mas por que é? Qual é a principal doutrina da igreja reformada? Que coisa legal, né? Todo mundo sabe isso, né, gente? A principal doutrina da igreja reformada, eu vou deixar um questionário ali fora só com essa pergunta, e quem não responder corretamente vai para a classe do seu Ademar domingo que vem. Tá bom? Qual é? Pensa aí, não vale pesquisar no Google. Qual é a principal doutrina da igreja reformada? Tá? Deixa eu dar uma dica. Não é eleição e predestinação. Não é. Então olha só como a gente às vezes pensa que sabe ou já esqueceu. Se você quiser fazer parte dessa classe, domingo que vem.
nossos avisos para você ficar por dentro das nossas programações. mídia de aviso estará também disponível no site, no nosso site, para você poder também rever aí nossas atividades e nossos desafios. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 14. É um texto muito conhecido, colocado numa versão tanto quanto diferente da que temos o hábito de ler. Mas diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Vamos orar? Silenciosamente. Não sei se você, ao ler ou ao ouvir esse último versículo, sente-se desafiado, primeiro, em perdoar aqueles que nos ofendem, que te ofenderam. Eu queria convidar você a pedir perdão ao Senhor.
pedir ao nosso irmão Lauro que quebre o silêncio. Uma oração em voz audível. Oremos. Senhor, te louvamos por essa misericórdia de hoje e estamos aqui agora para te agradecer que o Senhor perdoa os nossos pecados com sua misericórdia e graça. E queremos te agradecer por isso e suplicar que o Senhor continue nos abençoando aqui na tua casa. Todos os atos desse culto sejam realmente para ti, porque só tu és digno, toda glória, honra e louvor. Pedimos agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e enche teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e enche seu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Mesmo assentados, eu queria convidar vocês para orarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo de número 78, os versículos 3 a 7, é a leitura que eu convido a igreja a fazer comigo nesse instante, com uma só voz. Vamos ler. Vamos lá? Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e atiraram as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atiraram fogo no teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. O salmista fala de um tempo em que profanaram o santuário do Senhor, lugar considerado como lugar santo, lugar para adoração de Deus, lugar onde habitava o santo nome de Deus. Nós vamos, nesse tempo, louvar a esse Deus que é santo, enquanto a história de profanação do templo e do nome do Senhor acontece a se desenvolver e surge todos os dias. Nós queremos convidar a igreja a adorar a esse Deus que é santo, em espírito e em verdade, no desejo de sermos a cada dia mais parecidos com esse Deus e andarmos de forma contrária àqueles que na história e no tempo profanaram o nome do Senhor. Senhor. Amém. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para adorar. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Cujo coração está no nosso Deus.
demais adorar o Senhor. Ainda nesse espírito de louvor e adoração, vamos render graças a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, toda a nossa adoração. Amém? A ti eu vou clamar.
queremos te dar graças, Senhor, por esse tempo precioso de louvor e adoração ao teu nome, que é este culto. O fato de estarmos na tua casa, de sermos tocados pelo teu Santo Espírito, prova do teu amor para conosco, prova de que o Senhor não desiste de nós, apesar de quem somos. Pedimos que o Senhor fale um pouco mais ao nosso coração, fale ao coração das nossas crianças, traga a mensagem do Senhor para a vida da tua igreja, do teu povo, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar, as crianças podem ir com a tia Elaine. Eu já orei, você perdeu a oração. Eu já orei. Fica aqui comigo. Você fica aqui, né? Não. Muito bom. Eu quero convidar a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9. Quero dizer para você, membro da igreja, que como é de costume, nós recolhemos no terceiro domingo o real missionário, que é destinado como oferta para nossas missões. Nós fizemos isso pela manhã, mas queria dizer que até o final do culto, você pode fazê-lo depositando aqui o seu real missionário aqui no gasofilácio, ok? Até o final do culto, se você assim desejar. Esther, capítulo 9. Irmãos, esse é um texto longo. Nós vamos ler aqui todo este capítulo 9. Eu disse para alguns irmãos aqui na quinta-feira que ao começar o sermão hoje, eu ia começá-lo... Obrigado, Vicente. Eu ia começar o sermão dizendo o seguinte: tirem as crianças da igreja agora, para a gente ler esse texto. Por quê? Lá em casa, meus filhos já sabem que ao assistir a televisão, eles têm que observar a faixa etária ou a indicação etária para cada programa. Então eles já estão sempre olhando lá quando aparece a letra L lá de programação livre. Se este capítulo 9 de Esther fosse parte de uma cena de filme, este seria um capítulo que as crianças teriam que sair da sala para podermos ler aqui. Você vai entender isso, você que ainda não leu, você que já leu, conhece bem a história. Vamos ler? Acompanhe, por favor, a leitura deste capítulo 9. Diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. Como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata,
a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizadata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se te cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependure em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que odiavam, ou do que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquete e alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de festa, e mandaram porções dos banquetes uns para os outros. Mordecai escreveu todas essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-los que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado opur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido,
e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Vamos orar mais uma vez? Queria pedir a nossa irmã Sandra que nos dirija a Deus nesta oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida, porque nós temos acesso à tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje para ouvir mais de ti, Senhor, e aprender mais. Nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. E queremos te pedir, ó Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, através do teu servo. Coloca, Senhor, na sua mente, nos seus lábios, aquilo que o Senhor precisa falar com a tua igreja. Nos ensina, Senhor, nos admoesta, Senhor, nos ajuda para que possamos fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Nos dá força, Senhor, para que possamos compreender e praticar a tua vontade em nossas vidas. E que o mundo possa ver realmente a tua presença em nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e te entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal o texto? É forte, não? Texto muito forte. Ler este capítulo 9 de Ester, sem levar em consideração o que está lá no segundo livro das Crônicas, no finalzinho daquele livro, nos deixa numa situação um tanto quanto complicada. Porque todo esse contexto da história de Ester vem lá do final do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas. O que acontece lá, basicamente o povo está em grande degradação, desobedecendo a Deus todos os dias, e não só o povo, mas o rei, os sacerdotes e, consequentemente, todo o povo, e o povo se perde. E lá então, segundo o que já vinha sendo feito, porque em tempos do profeta Jeremias, Deus manda recado, Deus manda mensagem para que o povo se arrependesse, para que o rei se arrependesse, para que eles voltassem suas vidas para Deus, e nada acontece, a ponto de, no finalzinho do segundo livro das Crônicas, o autor dizer o seguinte: Deus mandou mensageiros, mas como eles não acataram a palavra ou a mensagem trazida a eles, Deus se irou a tal ponto que não teve remédio para isso. Então Deus executa o seu juízo, assim como o profeta Jeremias já tinha dito que seria. Então, para entender isto, ou parte de toda essa história do livro de Ester, que a gente tem visto nesse mês aqui, a gente tem que começar lá no finalzinho do livro de Crônicas, para entender um pouquinho deste contexto. Talvez entender o seguinte: quantos povos estavam aqui como inimigos dos judeus? Por que o judeu, então, quando se diz, olha, vamos lá, elimine os seus inimigos, então você pensa assim, deve ser uns 2 ou 3 inimigos, 75 mil. Espera lá, esse povo é amigo de quem? Não é? Quem é amigo? Na verdade, uma série de outros povos, um grupo de outros povos, se tornam a cada dia inimigo dos judeus, e a história foi essa. Nós estamos aqui num ponto, lembre-se que aqui já é final, o povo já tinha recebido a herança, a terra prometida, ok? E então, eles, para tomar posse da terra prometida, o que eles fizeram? Tomaram a terra à base da espada, fizeram inimigos ao longo de toda a história. Aqui é pós isso, ou seja, depois de vários reis, depois de todo esse histórico de guerra e guerra e guerra, muitos inimigos se juntaram ao longo da história. Talvez seja tão complicado assim. Nós vemos aqui Ester, depois de que os judeus tivessem matado lá os seus 500 inimigos na cidadela de Suzã, o rei fala com ela, então, o que mais você quer? E ela pede, eu queria que a gente pegasse os cadáveres dos filhos de Amã e pendurasse na forca. Isso é para que todo mundo pudesse ver. E o rei diz, seja feito. Na quinta-feira, quando estávamos aqui no estudo bíblico, uma irmã disse assim, pastor, eu li alguma coisa sobre Ester, mas acho que não é essa Ester. É porque a Ester que a gente lê é uma serva do Senhor, não é isso? É verdade. Pois é, mas a rainha que eu li, eu acho que não é a Ester. É uma rainha assim, durona, ela mandou enforcar gente que já tinha morrido. Eu falei, é Ester mesmo.
Mas é Esther. Inimigos do povo de Deus, tratados como inimigos do povo de Deus. Bom, a grande questão, queridos, é que a minha intenção aqui como pastor, eu gostaria muito, muito que cada sermão que eu pregasse produzisse na igreja ou no meu público transformação de vida. Eu queria, mas essa não é a minha área. Transformação quem faz é Deus e o Espírito Santo. Não é verdade? Eu tenho que trabalhar, pelo menos numa seguinte perspectiva. Primeiro, na confiança de que Deus é quem transforma e que Ele está aqui e trabalhando em nossas vidas. Aliás, trabalhando na minha e na sua vida, não desde hoje, mas desde muito tempo, antes da nossa história se tornar visível. Mas eu queria trabalhar um pouquinho no pensamento com vocês. Por quê? Isso é muito fruto, ou seja, nós somos fruto de algo parecido com isso. Esse ano, nós vamos completar 500 anos de Reforma Protestante. Okay? O que deu o start na Reforma Protestante? Qual foi o evento que disparou a Reforma segundo o que a gente conhece? Pode falar, gente, está gravando, depois não tem problema não, a gente edita. Vamos lá. As 95 teses que Lutero afixou na capela de Wittenberg, que deu assim foi o grande marco da Reforma Protestante. A grande questão é o seguinte: Lutero, quando ele publica então suas 95 teses na capela de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, ele está falando sobre as indulgências, basicamente sobre as indulgências que a igreja oficial cobrava, ingressos para o céu, perdão de pecado, ou seja, se você fosse pobre, né, a turma aí, nossa, estava perdido mesmo, os aleijados, enfim, gente amaldiçoada, porque era possível pagar por isso. Então, Lutero ataca em boa parte das 95, não é só isso, mas em boa parte tem a ver com as indulgências. Havia naquela época uma frase muito falada pela igreja, que é o seguinte, assim, mais ou menos assim, conforme se ouvia o tilintar da moeda no gasofilácio, a alma saía do purgatório. É no tilintar da moeda, a alma saía do purgatório. Gente, não muito diferente do que tem acontecido nos nossos dias. Ok? Mas era essa a ideia. Então, o Lutero ataca isso. O que é isso? Isso é prática da igreja. Lutero está atacando a maneira da igreja se comportar, a maneira da igreja agir. O que pouca gente sabe é que, cerca de 1 mês e meio antes dele publicar essas 95 teses, ele tinha publicado outras 97. Vocês sabiam disso? Eu falei isso quinta-feira aqui. Ele tinha publicado outras 97 teses. Porém, ele não vai atacar, ele não fala nessas 97 teses sobre as indulgências, ou seja, sobre a prática da igreja. Ele vai falar sobre o pensamento, sobre a teologia escolástica, ou seja, como a igreja pensava. Como é que ela pensava a sua prática, o que deveria fazer, ou seja, a maneira da igreja estudar a Escritura, entender, para que isso pudesse gerar a prática. Então, antes de Lutero atacar a prática da igreja, Lutero ataca a sua maneira de pensar. Simples. Qual é a ideia de Lutero? Que a nossa prática determina, nosso pensamento determina a nossa ação. Se a gente muda o nosso jeito de pensar, nós vamos mudar o nosso jeito de agir. Essa que é a grande questão, isso é lógico. Existe um perigo, por exemplo, nessa situação quanto à conversão. Olha só, às vezes a gente corre o risco de reduzir, guardem por favor essa palavra, reduzir a conversão a questões práticas ou pragmáticas. Ou seja, no dia que eu fui convertido, né, a gente fala que eu me converti, ou a partir do momento que eu me converti, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo, eu parei de falar palavrão e agora falo como um crente. Então assim, não estou dizendo que isso não aconteça e que não deva acontecer, eu estou dizendo que isso é reduzir o que realmente acontece na conversão, porque a conversão na verdade é uma mudança de dentro para fora, é transformação, mas transforma aqui primeiro.
A gente sabe de textos bíblicos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz, o quê? 12, 1 e 2? Apresentai o vosso culto racional a Deus, e ele fala sobre transformai-vos pela renovação. Paulo está dizendo o seguinte: muda aqui primeiro, depois o resto vai mudar. Porque quando a gente muda só o jeito de agir e não muda o jeito de pensar, segundo o pastor Jonas Madureira, é como se nós passássemos a usar focinheira. É mais ou menos assim. Pensa no... aqui na igreja tem gente que já trabalhou no Correios, não já? Joel, tomou muito galope de cachorro? Bastante. Algo também? Tomou galope de cachorro? Você enfrentou um. Pense bem, que como bons carteiros eles chegassem num determinado endereço e que todo dia estava aquele cachorro lá, ou toda semana aquele cachorro. Ele já sabia o nome, sonhava com o cachorro, porque toda semana tinha um galope seguro. E aí, porque ele era bravo. Mas aí a dona vendo aquilo, e ela precisa receber as cartas, porque o Joel e o Auro, então deixaram um recado: olha, se a senhora não der um jeito nesse monstro aí, vai ficar sem carta, não é? E aí a dona faz o quê? Vai lá e coloca uma focinheira no cachorro. Ok, o que acontece com isso? Bom, o cachorro passa a não morder mais. Olha, semana que vem, mas pode entregar a carta que agora ele está com focinheira. O que é a focinheira na verdade? É um instrumento que impede a mordida, mas não transforma a natureza. Ou seja, ele continua sendo o cachorro. Às vezes, quando nós entendemos que a conversão ela é reduzida a isso, nós nos tornamos crentes de focinheiras. Nós passamos a não falar, a não fazer, mas na essência não mudou. E o Evangelho transforma a essência. Ele faz de novo o homem. Não é verdade? Por isso, por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Porque eu queria te ajudar a pensar diferente em algumas coisas hoje com base nesse texto de Esther. Pensar diferente. Talvez nenhuma novidade, mas tem a ver com pensar. Recapitulando algumas coisinhas que nós vimos aqui, algumas informações importantes sobre o livro de Esther. Você já viu que o nome dele de Deus não é mencionado. É um livro que fala sobre a providência de Deus, os personagens principais, fala da fidelidade com Deus para com o seu povo e sua promessa. E nós vimos, vocês viram na semana passada, algumas marcas da providência divina, recapitularam isso. Bom, só queridos, que quando nós olhamos para este texto, no capítulo 9, eu me deparei com algumas questões que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, esse é um texto que fala muito pouco mesmo, de Esther e Mordecai. O personagem, ou os personagens principais deste capítulo 9 são os judeus. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, por favor. Passa o olho aí e tenta achar, se você conseguir, quantas vezes a expressão os judeus, ou esse nome, vai aparecer. Você vai achar no versículo 1, 2, 3, 5, todo, está tomado por isso. Eles são os personagens principais desta parte aí da história de Esther. É lógico, narra-se o que Esther e Mordecai, na relação de Israel com Deus. A ingratidão de Israel e a rebeldia de Israel. Vamos falar a verdade? A ingratidão é algo difícil de se aceitar, não é? Pense em Deus com Israel. Diante disso vai se construindo um histórico de desobediência. A ponto lá dos profetas, olha que Isaías fala. Isaías diz que Deus fala o seguinte sobre o seu povo: olha, povo desobediente, o boi entende, o boi aceita o comando do seu dono, o boi ouve a sua voz, o boi respeita, mas Israel não. Que lado que é boi? Eu nunca lidei com boi, nada com boi. Mas você vê uma turma no curral lidando com boi, é na base do porrete, não é? Deus está dizendo o seguinte: o boi, até na base do porrete, ele entende. O Israel, eu continuo batendo, e eles não mudam.
é um povo alcançado por Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Basta olhar na história, Deus demonstrando o seu grande poder em todos os momentos. Podemos escolher os momentos extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, fontes brotarem da rocha, em tudo, mas assim, na coisa ordinária, no sol, no dia a dia, em tudo. Mas há um histórico de desobediência, mesmo sendo um povo alcançado pela graça e pelo poder de Deus. O texto nos mostra ainda, dos versículos 5 até o versículo 10, só na parte A do versículo 10. Versículo 10 diz assim: que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Até aí, uma segunda divisão, uma segunda informação. Esse povo precisa de coragem. Este é um povo, é a história de um povo que precisaria de coragem para se livrar dos seus inimigos. É curioso isso. Pela primeira vez que eu li toda aquela história, na hora de tomar posse da terra, porque Deus chama então Moisés e fala com Moisés que ia libertar o povo e fala: olha, eu vou levar esse povo para uma terra boa, ampla, não é? Uma terra que emana leite e mel, a terra do hebreu, do ferezeu, e vai falando do jebuseu, aquela turma toda, e vocês vão tomar posse dessa terra. Numa primeira leitura, eu lá na minha adolescência, falei: poxa, que legal, que coisa bacana, então é só ir então e tomar posse da terra. Ou seja, o tomar posse para a gente é chegar e pegar, né? Ó, vou tomar posse disso aqui, é meu, eu tomei posse. Mas na verdade, quando eles chegam lá, nos limites da terra, que o Josué manda lá os espias, aí os espias falam assim: olha, a turma é grande, tem uns guerreiros lá, os caras são mais fortes que a gente. Aí na minha leitura ingênua, pera lá, como assim que Deus deu a terra? Agora eles têm que pegar a espada e tomar a terra? Foi assim, e vocês sabem, vocês não são mais ingênuos como eu era, nós não somos tão ingênuos mais, mas na verdade Deus deu a terra, ou seja, eu vou entregar os inimigos com a terra, com tudo, mas vocês vão ter que desembainhar a espada e ir lá e conquistar a terra de vocês. Vamos? A mesma coisa aqui. Essa é uma história de um povo que precisaria de coragem para se livrar dos seus inimigos. Olha, o edito do rei diz o seguinte: amanhã vocês estão liberados, todo judeu está pronto para se livrar dos seus inimigos, se defender dos seus inimigos. Boa noite, até amanhã. Só deve ter dado gente no supermercado comprando espada, não é isso? Porque amanhã é o dia da matança. Gente, cadê a espada, né? E agora? Porque amanhã a gente vai ter que se livrar dos inimigos. Imagina esse povo saindo para a rua no outro dia. Nós estamos falando da cidadela de Suzã. Esse povo vai para a rua com as espadas nas mãos. Isso aconteceu durante 2 dias no reino. Caíram 75.000 pessoas. Ou seja, Deus entregou sim, está aqui, está resolvido. Este é o povo escolhido de Deus, é o povo abençoado por Deus, aquele povo. A bênção de Deus está decretada sobre esse povo, isso aí é fato. Mas pensa o seguinte: olha, os inimigos de vocês não vão morrer assim de susto não, gente. Foi lá em Jericó que a coisa aconteceu diferente. Amanhã não, amanhã vocês se livram lá. Ou seja, vai ter que lutar, se mexe. A bênção está aí, cadê a sua espada? Vamos! E o povo sai. Eles vão sim se livrar dos seus inimigos. Pensa bem. Pensa o que aconteceu com os outros povos. Diz o texto aqui que o terror dos judeus, que era dos judeus antes, caiu sobre os inimigos deles agora. Então todo mundo apavorado, de medo dos judeus, de medo do Mordecai. O Mordecai dava um grito lá, devia cair meia dúzia aqui, porque eles estão com medo de Mordecai agora. A mulher de Mordecai já tinha falado com ele antes, a mulher de Amã já tinha falado com ele: olha, você não vai se livrar desse Mordecai não, ele é forte, você vai cair diante dele. Então, vocês vão ter que lutar, usem as espadas, se livrem dos inimigos. Pensam que o inimigo, sabendo disso, o inimigo vai dizer: olha, já que vocês vão matar, nós estamos todos aqui esperando que vocês nos matem, né? Fiquem à vontade, podem nos matar, porque já que é um decreto do rei, nós obedecemos, então vocês podem matar, né? Aquele monte de inimigo já na porta da sua casa, lá ajoelhado para você. Você acredita que tenha sido assim? Nem eu.
então eles têm que sair para a batalha. Além de Esther e Mordecai, esta é também a história de um povo que precisaria de coragem para se livrar dos seus inimigos e pegar a arma. Mas eu tenho uma terceira lição. Pensem bem, eu quero ajudar você a pensar diferente em algumas coisas. Vamos na partezinha B do versículo 10 até o versículo 16, é onde se encontra aqui uma outra lição. Eu não vou ler isso tudo de novo, eu vou ler apenas uma frase que existe, ou que se repete aqui 3 vezes. Finalzinho do versículo 10, diz assim: porém no despojo não tocaram. Finalzinho do versículo 15, porém no despojo não tocaram. Finalzinho do versículo 16, porém no despojo não tocaram. Eu confesso para vocês que isso me chamou muita atenção. Muito. Por quê? Nesses dias, nessa época, era muito comum. O que é o despojo? O despojo são os bens de guerra. Matou-se os inimigos, passa a ter o direito de pegar tudo aquilo que era dos inimigos e ficar para si. Davi fez isso, tem vários textos de despojos sendo guardados. Deus mesmo diz para o povo pegar os despojos dos inimigos em várias ocasiões. Mas aqui acontece isso. E percebam bem, isso me chamou demais a atenção. E quando eu voltei um pouquinho no texto, olhei o capítulo 8, versículo 11, dá uma olhadinha. Olha o que dizia o decreto. O decreto dizia assim: nelas, ou seja, nas cartas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres. Agora olha só: e que se saqueassem os seus bens. No decreto do rei está dizendo o seguinte: peguem os despojos. Mas chega a hora de pegar os despojos, eles não pegam. Isso me chamou muito a atenção. Como essa reflexão busca aqui os fatos e transforma aqui em frases, em lições, esse pedacinho aqui do versículo 10, a parte B, até o versículo 16, com essas 3 expressões aqui, eles me ensinam o seguinte: além de Esther e Mordecai, esta é também a história de um povo que não fez do seu direito um meio de usurpação. É direito, mas a gente não vai tocar nisso. Israel, o povo de Deus, não se aproveitou de um momento de derrota dos seus inimigos como uma oportunidade para se darem bem, para se enriquecerem, para mudar sua condição social, para deixar de ser pobres alguns. É assim que este povo fez. O decreto permitiu o despojo, mas Israel não faz. Perceba o seguinte: não tem restrição real. Por exemplo, o rei diz isso, mas a gente não vê Esther e Mordecai e diz: gente, olha só, seria muito importante que a gente não tocasse no despojo, já que nós ganhamos tudo. O principal que nós ganhamos foi o quê? Foi a vida, o direito de viver. Não é? Nós não precisamos de mais nada. Pense que nessas horas estaríamos todos mortos, mas a gente não está mais. Não tem isso. Não existe isso. É uma escolha do povo de Deus. O decreto, apesar de permitir isso, e apesar de não ter ressalva, apesar disso, eles fazem uma escolha. Quando a gente olha para essa expressão aqui, usurpação, que eu utilizo aqui, usurpar é saque por julgar que um prêmio seja merecido. Eles não fazem dessa derrota dos inimigos uma oportunidade. Não é dessa maneira. Aliás, há algo interessante aqui, porque eles pegam parte disso e enviam para os pobres, para outras pessoas, no dia dos banquetes e das festas, mas eles decidiram não tocar nos despojos. Queridos, eu fico
sempre, e o que me veio à mente, não sei, creio, talvez movido por o que acontece no nosso país nesses dias. Eu tenho insistido com isso, com esta frase, com este pensamento. Boa parte do que acontece na nossa nação tem muito a ver com essa cultura brasileira de querer se dar bem em tudo. Tem muito a ver com isso. E eu estava estudando esse texto, e meditando nisso, e eu ia falar aqui uma frase, e eu falei assim, eu preciso de saber se essa frase está correta, se é justo eu dizer isso. E então eu telefonei para uma turma aí, do direito na nossa igreja, e eu vou falar a frase, e falei assim, escuta, essa frase está correta? Se ela estiver correta, você me dê um exemplo? E eu recebi 2 de quebra. E a frase é o seguinte, irmãos, pensem bem, de novo, eu estou querendo ajudar a convertidos no Senhor e pelo Senhor a pensar diferente da nossa sociedade, a pensar diferente do povo que não tem esse contato com o sagrado tão profundo como nós temos, pensar diferente de um povo que não se dobra diante desta palavra. A frase é: nem tudo aquilo que é legal é moral ou ético. Há um princípio do direito que diz que o direito, a moral e a ética precisam andar juntos. Eles andam juntos. E talvez, imagine 3 círculos que se encontram, que se cruzam. Direito, ética e moral. Aquele lugarzinho ali, onde se encontram os 3 círculos, determinam a ação. Ou seja, precisam de estar juntos o direito, a moral e a ética para determinar a nossa ação. Então eu pedi um exemplo. Eu falei, escuta aqui, esse exemplo é fato? Sim, é fato. Então dá um exemplo. E aí eles disseram o seguinte, pensem bem, essa semana falou-se numa mudança na lei muito interessante. Até agora me parece que se um empresário decretar falência da sua empresa e deixar de pagar os seus funcionários, é possível que haja uma interdição para bloquear parte desses bens para pagar ainda o que se deve aos funcionários e algumas dívidas da empresa. Mas me parece que vai acontecer uma mudança nessa lei, está acontecendo. E a mudança diz o seguinte: se o empresário sair da sociedade, ou sair de sócio dessa empresa, que daqui a 2 anos vai entrar em falência, ou 2 anos antes, ele está isento. Ou, se ele, 2 anos antes da falência, ele nomear ou passar a sociedade para alguém que não tenha bens, também ele não precisa de pagar nada. Então pense bem, no nosso Brasil, isso não vai acontecer no Brasil. A turma poderia planejar uma falência para daqui a 2 anos, tirar o sócio, colocar alguém que não tenha bem nenhum, ou então sair de sociedade, para não pagar os direitos e sair com todos os bens da empresa. Isso não vai acontecer no Brasil. E sabe de uma coisa? Aí é que está. O sair antes dos 2 anos, mesmo sabendo que ele vai fazer isso, é legal. Nem tudo aquilo que é legal é moral ou ético. Aí me deram um exemplo mais simples ainda. Falei, poxa, não é possível que é tão simples esse negócio. Se alguém roubar algo de uma pessoa e não tiver prova, e se ele disser, não roubei, mas tendo roubado, ele não vai ser preso. Não tem prova. A lei diz que ele tem que ter comprovante ou testemunha. Mas ele roubou. Todo mundo sabe. Todo mundo, alguém prova? Não. A lei diz, isso é legal. O que o povo de Deus faz aqui, irmãos, poderia fazer, era plenamente legal. Pegar os despojos,
acabar de pisar na cabeça do adversário, do inimigo. Mas um povo de Deus não fez do seu direito um meio de usurpação. Vamos caminhar mais um pouquinho? Essa história, ser além de Esther, a história de Esther e Mordecai, é a história de um povo que encontrou nos feitos do Senhor, no passado, sua fonte de alegria. Olha só, algumas expressões vão mudar aqui. Do versículo 17 ao versículo 24, a palavra que vai se repetir aqui tem a ver com alegria e comemorações e banquetes. Alegria, comemoração e banquete. Alegria, comemoração e banquete. Agora, pense bem, aqui vem uma outra lição também bem bacana que eu queria compartilhar com vocês. Eles olham para os feitos do Senhor, para aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, e isso é razão da alegria deles, ok? Ou seja, naquilo que Deus fez se torna a minha alegria. Nós não podemos depositar a nossa alegria naquilo que o Senhor vai fazer, porque naquilo que o Senhor vai fazer eu tenho que depositar a minha esperança. Quando eu deposito aquilo que o Senhor, a minha alegria naquilo que o Senhor vai, a alegria acontece. Porque nós somos um povo alegre, um povo que encontra nos feitos do Senhor, no passado, a nossa fonte de alegria. Ou não? O contrário pode acontecer, né? Chegar no trabalho, a galera cochicha lá, e lá vem um crente triste. Parece que na igreja, pertencer à igreja para isso aí é um peso. Pesado. Eu tenho uma luta como pastor quanto à ceia, a celebração da ceia. Gente, a ceia é razão, é tempo de alegria. De alegria. Tem gente que participa da ceia como se estivesse do lado, né, do defunto. Né? Calvino dizia que a ceia era um momento especial porque é como se Cristo tivesse assentado à mesa. Não, parece que alguém pensa que Cristo está morto ali em cima e a gente está no velório. Para mim é uma grande luta a ceia. Gente, se alegra aí. É vida, esse negócio aqui representa vida. Semana que vem, domingo, a gente vai celebrar a ceia. Vida eterna. Carimbada, passaporte. Gente, hoje é o culto da ceia. Todo mundo... que pesado, a memória de Cristo. Pô, vamos acordar, gente. Qual é a razão da nossa alegria? E como tem sido essa disposição nossa, daqueles que podem, quanto às dádivas aos pobres? O judeu tinha um grande cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Começa com justiça, passa pela alegria sim, mas começa com justiça. Ou seja, onde o povo de Deus está, eu como representante do povo de Deus, a justiça tem que ir junto. Porque isso é o reino de Deus. Além de Esther e Mordecai, este povo encontra, ou é um povo, uma história de pessoas que encontraram nos feitos do Senhor no passado, sua fonte de alegria. Deixa eu falar aqui, minha última. Os versículos 17 a 24. Acontece algo bem curioso e aqui muda de novo as expressões que nos dão aqui a direção do que o autor está escrevendo. Agora ele vai falar sobre descendência e geração. Descendência e geração, ele diz geração após geração por todas as famílias. Ele fala descendente, repete todos os anos a descendência. O que é isso? Essa é uma história, além de ser a história de Esther e Mordecai, é também a história de um povo que assumiu o compromisso de influenciar as próximas gerações. Olha o que acontece. A coisa é mais ou menos assim. Olha, o que aconteceu com a gente é tão bom, tão maravilhoso, que a gente precisa passar isso para frente. Os nossos filhos não podem ficar de fora disso. As próximas gerações têm que saber disso. A gente precisa de cantar isso.
Todo mundo tem que saber, gente, isso é lei, isso é regra, ok? Vamos ensinar para a turminha toda? Vamos ensinar para a turma toda. Nunca, esse negócio não pode caducar, diz o texto. A gente precisa ensinar, um compromisso assumido. E os judeus dizem ali, não, nós vamos sim, nós vamos fazer. Os 2 dias de festa, a festa do Purim, celebrada até hoje. Nós vamos fazer isso todos os dias. Compromisso em influenciar a próxima geração. Se você vier aqui na quinta-feira, a gente vai ter um estudo bem legal sobre parte do discipulado que a gente vai, do curso discipulado que a gente vai fazer. Mas eu vou trazer aqui vou fazer um desenho aqui de uma escada, uma escadinha simples. Eu vou tentar exemplificar. Quem não consegue ver aqui não é terrível, né? Pensa numa escadinha. Ok? Em cada uma dessas escadas eu vou escrever uma década. 60, 70, 80, 90, até 2017. Eu vou tentar falar sobre esse papel, essa importância nossa com as gerações. Essa aqui, década de 60, e aqui, lá embaixo da escada, 2017. A gente comete um erro muito grave como igreja, ou temos cometido ao longo dos anos, a respeito da nossa formação. Nós pegamos gente da década de 60, nada contra, gente, eu sou de 70. Pegamos gente da década de 70 e queremos que ele se comunique com pessoas da década ou do ano de 2000. Gente que está com 17 anos. A gente não consegue falar mais a mesma língua dessa turma, gente. O que a gente precisa fazer é treinar, capacitar, discipular a gente da década de 80, de 90, para que eles possam influenciar a geração que está mais perto deles. É uma regra básica. A comunicação flui muito melhor, mas a gente insiste com isso. A gente tem deixado de ser eficiente. E outra, normalmente a gente capacita a turma da geração para que eles possam atender a geração anterior que existe na igreja. Quando na verdade, eles têm sim que atender a geração anterior, mas eles têm que influenciar a próxima geração. Assim, assumir o compromisso de influenciar as próximas gerações. Passar o legado. Eu, quando eu fui para a igreja de Campinas, e para ser pastor de juventude, eu me sentei com uma turma da mocidade na época, e eles falaram assim, eu falei, então, qual é a dificuldade que vocês têm hoje aí? Vamos trabalhar em algumas coisas. Eles falaram assim, não passaram o bastão para a gente. Como assim? Não passaram. Aqui tem um histórico de mocidade, de trabalho com mocidade fantástico. Mas isso vem até um determinado lugar. De repente rompeu, ninguém ensinou a gente a fazer nada. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe ser mocidade mais, ninguém passou o bastão. Faltou compromisso com as próximas gerações. Abre sua Bíblia, por favor, no Salmo 78. Olha o que se torna uma prática de Israel. É o salmista dizendo, Salmo 78. Olha o que diz o versículo 3. Olha o que Israel decidiu fazer na sua vida. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Se você continuar lendo esse texto, você vai descobrir o seguinte: para que a gente vai fazer isso? O salmista vai responder: para que a próxima geração coloque no Senhor a sua esperança. Para que eles aprendam a depender do Senhor, a confiar nele. Influenciar a próxima geração, para que eles confiem no Senhor. Para que eles depositem a sua esperança no Senhor. Às vezes falta isso com a gente, não é? Da gente não ensinar, não passar o bastão. E às vezes dentro de casa. Às vezes não sobra tempo nem da gente ajudar um filho, ensinar o filho a fazer uma oração, ou de orar com os filhos. E aí a gente vai ter que terceirizar um serviço, deixar para a igreja fazer. Estava conversando com o presbítero Ademar hoje, que o Ademar, eu insisto na frase: a igreja não consegue reconstruir o que o lar destruiu. Não é justo com a igreja.
Não é papel dela. Esse povo assume um compromisso de influenciar as próximas gerações. Eles têm uma missão, eles assumem isso. É uma atitude consciente, eles sabem que eles precisam fazer isso, assim como nós lemos no Salmo 78. Queridos, vamos recapitular? Primeiro, o povo de Deus precisa considerar que ele é um povo que foi alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Nós precisamos considerar isso. Nós fomos mesmo. Somos esse povo de hoje, o povo de Deus hoje. Nós somos um povo que foi alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Igualzinho a Israel, sem mérito nenhum. O povo de Deus precisa considerar que ele precisará de coragem para lutar. Gente, a gente vai ter que ter coragem para lutar. O inimigo está aí, ele é esperto, ele sabe, ele existe. Ele é real. Deus já disse, olha, o inimigo está derrotado. Já está derrotado. Vocês vão ter vitória. Mas tem que lutar, gente. O inimigo não tem medo. Não bateu o pé e não vai sair correndo. Não adianta abrir a Bíblia e deixar aberta lá no Salmo, lá em cima da mesa, que o diabo não vai fugir. Na tentação de Cristo, ele cita a Bíblia. Ele conhece. A Bíblia não é amuleto, é espada. O povo de Deus precisa considerar não fazer do seu direito um meio de usurpação. Gente, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Nessa sociedade que quer dar jeitinho em tudo e se dá bem em tudo, vamos levantar uma bandeira diferente. Vamos lutar contra isso. A palavra de Deus nos desafia. O povo de Deus fez isso. Foi escolha, não precisou de ninguém falar. Foi contra o direito deles. Eles abriram mão disso. Nós somos o povo de Deus. Vamos escolher esse tipo de coisa também, de ação também. Foi através de Esther e Mordecai e de um povo disposto a submeter-se à vontade de Deus que todo o Império Persa foi tremendamente impactado pelo poder de Deus. Dizem que Napoleão Bonaparte, uma vez atravessando num bosque, para chegar num determinado lugar, ele tinha que atravessar uma cerca, e tinha um garotinho do outro lado da cerca, e ele chegou e disse: menino, a gente quer passar aqui. Ele falou, e o garotinho falou assim: aqui ninguém passa não. E Napoleão falou assim: você sabe quem está falando aqui, rapaz? E o garotinho falou assim: não sei não, senhor, mas meu pai falou que ninguém pode passar aqui não. Eu falei: mas eu sou Napoleão Bonaparte, eu quero passar aqui. Ele disse: aqui isso não vai passar não. Eu não sei se ele passou, mas dizem seus oficiais presentes, ele disse o seguinte: se vocês me derem alguns homens como este menino, eu ganho essa guerra. Simples assim. O povo de Deus precisa considerar encontrar nos feitos do Senhor sua fonte de alegria. Gente, não vamos inverter. Não vamos inverter. Naquilo que Deus pode fazer ou fará, nós depositamos a nossa esperança. Naquilo que Deus já fez, nós encontramos a razão da nossa adoração, da nossa alegria, do nosso louvor. O povo de Deus precisa considerar, assumir o compromisso de influenciar as próximas gerações. Essa turminha que saiu daqui, os nossos adolescentes e a turma e as próximas gerações. Nós precisamos assumir o compromisso de influenciar essa próxima geração. Minha geração, que é mais velha, precisa de assumir o compromisso de influenciar a próxima geração. Nós precisamos assumir isso. Influenciar positivamente, fazendo discípulos de Jesus, não cópias do que nós somos. Bom, olhando para isso daqui e vendo essas lições aqui, eu falei assim: pastor, ok, o senhor que está dizendo,
Está aí no texto, a gente entende. A gente pode até estudar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente precisava de um exemplo mais pesado, mais firme sobre essas coisas, cada uma dessas lições e frases. Ok, eu fui pensando nisso, que eu queria convidar você para olhar para Jesus, mais uma vez. Porque Jesus, ele é a manifestação da graça e do poder de Deus. Jesus teve coragem para enfrentar seus inimigos. Um dia o Herodes manda um recado para ele e ele diz assim: fala com aquela raposa que eu não vou conversar com ele não. Outro dia ele entra no templo, poder financeiro constituído naquele lugar, ele trança uma corda e sai da frente. E a frase que se ouve da boca de Jesus era: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil. É preciso ter coragem. Tem uma cena do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que eu acho fantástica de muitas outras. Mas é num momento que ele vai carregando a cruz, ainda subindo a ladeira acima, e num determinado momento ele cai, ele já está todo machucado, e ele cai, e o José de Arimateia, que está lá tentando ajudar ele a carregar, parece que o José tenta entrar debaixo da cruz, e ele dá um chega para lá nele, como se diz: essa coisa é minha. Coragem. Sabe qual é o problema da palavra coragem? É que ela se confunde com coração. Porque entendiam que a coragem estava, ou nasce, ou está guardada no coração. Para ter coragem para enfrentar os inimigos, é preciso ter o coração depositado no lugar certo. Porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E pelo tesouro a gente luta. Então a gente tem que tomar cuidado de onde está o nosso coração, para a nossa coragem nos ajudar a lutar as lutas certas. Olhando para Jesus, vamos olhar em Filipenses 2? Vamos. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Quem achar, por favor, irmão ou irmã, leia assim com a voz assim bem forte. Pode até ficar de pé para ler para a gente. Pode ler um de cada vez, gente. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Vamos lá? Algum irmão ou irmã? Seja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ok. O povo de Deus não faz do seu direito um meio de usurpação, assim como Jesus não fez. Ele, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação assumir isso. Jesus é a nossa fonte de alegria. João 16, 22. Quero ler. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está dizendo, olha, falou para os discípulos, quando ele estava falando sobre o Consolador, vocês vão ficar tristes agora, mas fiquem tranquilos, quando vocês me verem de novo, vocês vão se alegrar, e uma alegria que ninguém tira. Ou seja, a presença de Jesus traz esse tipo de alegria.
Ele é a nossa fonte de alegria. Se eu e você tivermos dificuldade em lembrar dos feitos do Senhor dessa semana ou de ontem, para que seja a nossa razão de alegria, se lembre que Jesus está com você. E por último, Jesus não apenas influenciou gerações, Ele dividiu a história. É muito além. Muito além. Queridos, é preciso ter coragem além das fronteiras. Assim como Esther. Só que o que a gente considera como as fronteiras aqui da nossa série, até agora a gente não falou dessas fronteiras, né? Que fronteiras são essas? Eu vou dizer domingo que vem. Que fronteiras são essas? Que coragem além das fronteiras a gente tem que ter? Eu quero convidar você para a gente orar mais uma vez. A nossa oração depois final, cantada, vai ser o hino 299 do nosso inário, que vai ser projetado aqui. Aquele hino diz: fortalece a tua igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra é viva, eficaz, poderosa para nos dividir ao meio, nos impactar de forma profunda, mudar a nossa forma de viver, mas mudar a nossa forma de pensar. Nos ajude, Deus, na renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta igreja. Leva a gente em paz para a nossa casa, para a semana que teremos, guardados pelo Senhor. Precisamos de Ti, dependemos do Teu cuidado, do Teu auxílio, do Teu consolo, Deus. Precisamos dos Teus anjos ao nosso redor. Nós queremos pedir, Deus, que aquilo que foi falado e meditado nessa noite possa sim nos fazer pensar pela ação do Teu Santo Espírito, que Ele complete em nós a Tua mensagem, o Teu querer, trazendo clareza nas entrelinhas e onde eu não consegui atingir, onde eu não consegui ir, que o Teu Santo Espírito faça. Mas nos ajude, Deus, a entender, como povo de Deus, nós somos sim um povo alcançados por Tua graça, por Tua misericórdia. Nós somos um povo que precisa de lutar, nós somos um povo que não pode se perder, usurpar, em meio a essa sociedade tão corrupta. Deus nos ajude, Deus nos ajude a influenciar as próximas gerações. Seja o Senhor conosco, nos fazendo lembrar a cada dia dos Teus feitos, para que isto seja a razão da nossa alegria, e a depositarmos no Senhor a nossa esperança, naquilo que o Senhor pode fazer por nós, pelo amor tamanho que o Senhor tem por nós. Sabemos que grandes coisas podem vir. Seja o Senhor conosco, com a Tua igreja. Fortaleça cada um dos Teus filhos e filhas para se disporem na Tua obra, e para que o júbilo do Senhor seja o nosso júbilo, para que a Tua alegria seja a nossa alegria, e para que a Tua alegria seja a nossa força. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Querida igreja, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar. Fortalece a tua igreja. Hino 299, o nosso inário. Salvador.
Maria, de Belo Horizonte, de oração por sua vida. Jean Carlos Gomes, irmão da nossa irmã Elisângela Ruda, de oração por ele, por sua família. Conceição de Fátima Correia, também pede oração por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, coisas frequentes, males da nossa época, do nosso tempo. Nós temos que orar, colocar esses irmãos e irmãs diante do Senhor. Deus abençoe. Todos uma semana abençoada em nome de